Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, começando esse momento de leitura da palavra, e quero também liberar esta porção sobre a tua vida, e estamos recapitulando o livro de Tiago. Tiago escreveu para a igreja das tribulações e provações, da igreja de Atos dos Apóstolos, exortando-os a que mantivessem perseverança, mostrando claramente que havia uma porção muito especial que o Senhor Deus revelara, que o Senhor fazia, mas que eles precisavam vigiar e orar para terem força nas provações, perseverança diante dos desafios, para que eles extirpassem mesmo da sua caminhada, de sua conduta, todo tipo de seita, heresia, doutrina maligna, e para que eles perseverassem na fé apostólica, na fé e na palavra, na revelação que eles receberam dos apóstolos e profetas sobre a revelação do Senhor, sua primeira vinda, e que ele também voltaria e voltará em nome de Jesus, amém? Para que não fossem então roubados. E chegamos ao capítulo 2 e o versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes der, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Pois foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Justificais que uma pessoa é justificada por obra, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meu Deus, uma aula e uma escola inteira do pensamento teológico, da revelação do Espírito de Deus, cabem aqui nestes poucos versículos. Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. A fé sem obras é morta. E ele embasa isso com esta revelação tremenda para extirpar a religiosidade. Aqueles que, primeiro, têm um ritual, mas não uma verdade diante de Deus, no sentido do seu relacionamento. Os fariseus juravam pelo altar, pelo ouro do altar, mas não pelo Deus do altar. Suas obras eram mortas. Eles tinham uma religião vã e uma demonstração de aparência de crença, mas que no fundo, estava distante, estava apática, abatida, sabe? De uma relação profunda e íntima com Deus, para o benefício e o favor do próximo. Ele aqui embasa alguns exemplos. O exemplo desta verdade de uma pessoa que vê a outra que está com fome na própria igreja. A realidade do exemplo de Isaque e de Abraão. Daqueles que então estenderam as mãos sobre aquele que estava carente e necessitado. Sobre Abraão, que foi chamado amigo de Deus, aquele que tinha obras, que tinha fé, aquele que se dispôs a obedecer a Deus e sacrificar o seu próprio filho. Fé, o exemplo daquele que realmente traz esta prática realmente da sua fé, em uma demonstração clara de esforço, em uma demonstração clara de interação com a palavra que ouve, e não de somente aquele que recebe, que ouve, que espera, mas aquele que pratica realmente a palavra da fé. E o terceiro exemplo, ele fala o exemplo de Raabe.
Veja, a habilitação que teve Raabe é mencionada aqui por Tiago como uma prática tremenda de fé. Ela teve fé em Deus, o Deus de Israel. Mas qual foi a sua atitude? Qual foi a sua prática? Ela escondeu os espias que Josué enviou a Jericó naqueles dias. Esse texto está lá em Josué no capítulo 2, essa história incrível. Percebe? Pessoas como aquele irmão da igreja que estende a mão para o necessitado, Abraão, que ele tem fé em Deus, muda suas tendas, deixa a sua terra, a sua parentela, Gênesis 12, segue porque ele ouviu a voz de Deus, mas quando Deus o prova, ali estão confirmadas as suas obras. Raabe crê em Deus, ela uma vida promíscua, uma vida cheia de imperfeições do ponto de vista do contexto geral da palavra do Senhor, e uma avaliação que poderia ser reprovada para aqueles dias e também para os dias de hoje, mas qual foi a sua obra? Qual foi a sua atitude em função daquilo que era a obra de Deus? Então, reflita neste assunto e nesses aspectos hoje. A fé sem obras é morta. Por isso, vá à igreja, faça jejum, consagre ofertas, traga os teus dízimos, olhe para a necessidade da casa de Deus, tenha um ministério, estenda as mãos para a obra, visite, libere palavras, evangelize, faça a obra de Deus. Que bênção que você trabalhe e ganhe o seu dinheiro, tenha tempo, possa ter paz e viajar e resolver sua vida, aleluia. Mas a fé sem obras é morta. E nós não nos enganemos, encerro com isso. Ele diz que você não é justificado somente por fé, porque crê e porque espera. Você também é justificado por obras, por aquilo que é o seu caminho. E porque ele diz, se alguém diz, me mostre a tua fé, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então, é muito claro isso e muito importante. Sabe, queridos, nós não somos salvos por obras, mas a justificação ela implica também uma porção de obras. Por quê? Porque Jesus estabeleceu isso em Mateus 11:11. Quando ele dá testemunho de João Batista, ele diz, o reino de Deus é tomado por esforço. E nisso o Senhor vai trazer capacitação, condições de você realizar. O Senhor, pelo Espírito, vai te potencializar em muitos caminhos e você vai ter as mãos dispostas e uma vida de disciplina para que o nome do Senhor realmente seja glorificado em nome de Jesus. E a minha oração por mim e por você hoje é esta. Que Deus tenha misericórdia e nos livre de toda religiosidade e de toda paralisação e possa colocar em movimento a caminhada da fé das nossas vidas para que nós, em nome de Jesus, não sejamos achados em falta, mas estejamos firmados, carregando esse óleo e a nossa lâmpada esteja acesa. E assim o Senhor alcance os enfermos, os necessitados e os carentes. E o Senhor, em nome de Jesus, coloque-os em liberdade, porque Ele levou o cativo o cativeiro, e que o nome dele seja glorificado nos nossos dias, nos nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. Deixe nos comentários o teu pedido de oração, que essa é a nossa vida contínua, em nome de Jesus. E um excelente mês de dezembro, um tempo onde nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Fica com Deus.